Então, bem-vindos ao nosso canal Inglês na Infância Dentro de Casa. Aqui eu ajudo pais, mães, a criarem um ambiente de imersão com a língua inglesa aí dentro da sua própria casa, dentro da própria casa dela, para que o seu filho aprenda e fale inglês em 6 meses, se divertindo, sem livros e sem estresse. Hoje a nossa live vai ser interessante, sabe por quê? Olha para você ver como é forte isso. Sem isso, sem o que eu vou falar hoje, o seu filho nunca vai se tornar bilíngue. Shelley, mas é forte falar isso, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É forte falar isso. Mas a gente tem que ser sincera, né? Nós temos que ser sinceros e falar o que realmente acontece. Agora, não é a pior coisa do mundo. É simples de vocês resolverem. Mas sem esse detalhe, eles não chegam lá. Mas se vocês conseguirem ajustar esse detalhe, eles chegam sim, com muita facilidade. Olha só, fica comigo aqui, ó. A criança, ela não consegue enxergar o impacto da ação dela ao longo prazo. Estão comigo? A criança não consegue enxergar o impacto das suas ações ao longo prazo. Um adulto consegue, Shelley? Um adulto consegue. Então, vamos raciocinar. A criança é diferente de um adulto. Então, ensinar inglês para crianças é muito, mas é muito diferente de ensinar inglês para adultos. E a gente tem muito papai, muita mamãe que são professores de inglês para adultos, mas não conseguem ensinar de uma forma efetiva inglês para os filhos deles. E isso tá errado? Não, é porque eles são peculiares, eles têm ações, eles têm características diferentes dos adultos. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa, um adulto, estudando para um concurso público, para um juiz, TCC. Ele fica ali 1 ano, gente, 2 anos, 3 anos, abrindo mão de tudo. Ele abre mão de festa, ele abre mão de encontros familiares, ele abre mão de férias, abre mão de muita coisa. Para quê? Para estudar. Por quê que ele faz isso? É só por causa do dinheiro? É por causa da estabilidade, é o financeiro, envolve várias coisas, mas a questão não é essa. A questão é que eles conseguem ficar ali 2, 3 anos sabendo que ele vai colher esse fruto, porque ele enxerga o futuro, né? Ele enxerga que o impacto dele hoje, ele enxerga os impactos ao longo prazo. Se ele agir assim, no futuro ele colhe tal fruto, então ele consegue fazer essa correlação. A criança não consegue fazer esse tipo de correlação. Então, a criança não tem essa visão ao longo prazo, esse impacto da ação dela ao longo prazo. Então, precisamos achar o que vai fazer, o que vai mover essa criança diariamente. Diariamente. O que move essa criança diariamente? Se você, papai e mamãe, achar o que move o seu filho diariamente para aprender inglês, todo o processo está praticamente resolvido. Porque o inglês vai ser uma consequência desse aprendizado. Tá? Então, e isso se chama o quê? Motivação. Sem motivação, o seu filho nunca vai se tornar bilíngue. Ele precisa de uma motivação. Então, a criança, o porquê precisa ser sobre o ponto de vista da criança e não do pai. Porque se for sobre o ponto de vista do pai, tá tudo bem, tá fácil. É futuro, é melhores oportunidades, é intercâmbio, é bolsas de estudos, melhores salários, estabilidade, porque quando você tem fluência, você sai de um carro e pode entrar mais facilmente em outro. São várias características que o pai quer que o seu filho consiga ter uma segurança. E aí isso é uma consequência sobre um ponto, isso é um motivo do pai. E da criança? Aí você fala, meu filho, você precisa aprender inglês. Aí o filho tá querendo desistir. Ah, não, pai, eu não quero mais ir nas aulas de inglês.
Aí tira nota ruim no inglês. Aí você precisa falar, meu filho, o inglês é importante para o seu futuro. Não adianta falar que o inglês é importante para o futuro dele, porque ele não enxerga. Não é culpa dele, é da criança, é da maturidade da criança. Ela não enxerga isso. Então não adianta você falar para ele. Você precisa dar a ele uma oportunidade, um motivo para ele querer aprender inglês. Se você resolver isso, tá tudo, meio caminho andado, tá tudo muito mais fácil, mais suave, mais interessante para ele. Aí você me fala, agora, tem que ser sobre o ponto de vista dele, tem que ser interessante para ele, porque ele que precisa se motivar todos os dias. Uma criança, você já viu um papai e uma mamãe pedindo para o seu filho parar de jogar? Extremamente comum. Extremamente comum. E por que a criança gosta dessa característica do jogo? Por que que ela quer jogar? Tem um porquê, gente. O jogo tem um porquê. Ele não foi inventar. O jogo nada é mais do que uma brincadeira, uma forma lúdica. Viu? Então, você não vai ver uma mãe, vai ver, mas é muito raro uma mãe pedindo para a criança parar de estudar. Mas para parar de jogar, você vai ver. E por que, Shellen, que acontece isso? Porque os jogos, eles possuem algumas características muito interessantes. Muito interessantes. Os jogos liberam no nosso sangue uma substância chamada dopamina. E o que essa dopamina, quando ela está no sangue nosso, isso é comum em outras coisas, em alimentos, viu, gente? Não é um bicho de sete cabeças, não. A dopamina é liberada em vários momentos do nosso dia, no nosso sangue, em vários momentos, com alimentos. E ele libera a dopamina, que é uma substância que traz bem-estar para a criança. Então, a dopamina não é um bicho de sete cabeças, não é nada muito não é nada disso. Ele libera a dopamina. A dopamina é uma coisa que existe em alguns alimentos, em algumas ações. Por exemplo, quando a mamãe beija a criança, o seu bebê, quando a mamãe beija o bebê, também libera dopamina na criança. E aí vem a sensação de bem-estar. E o jogo, ele tem o mesmo princípio. O jogo, quando a criança joga, ela produz dopamina, que dá a sensação de prazer, de alegria, bem-estar. E aí a criança, quanto mais ela joga, mais ela quer jogar. Por isso que a gente precisa fazer o quê com os nossos filhos? Meu filho, sai do jogo, para de jogar, vai estudar, vai arrumar cozinha, fazer alguma atividade, sai daí. Mas e por que ele está sentindo aquilo? Por que ele quer ficar ali? Agora, somos contra o excesso, né, gente? Tudo que é excesso é ruim. A diferença do veneno para o remédio é só a dose. Então, o excesso não é interessante. Nós somos contra excessos. Agora, então, essa é uma característica. Por que as crianças querem, então, ficar gamificando? Porque eles têm a sensação de bem-estar, a dopamina está no sangue, está circulando. Então, quanto mais eles jogam, mais eles se sentem bem. Como a criança tem dificuldade de enxergar o impacto das ações dela, ela precisa de coisas, o quê? Imediata, passo a passo. A criança precisa de um passo a passo. E o game dá isso. Ele sabe aonde ele está, e ele sabe quais as fases ele vai passar, e ele sabe aonde ele quer chegar. O game proporciona isso para ele. Agora, a escola, em contrapartida, não proporciona um passo a passo para ele. Ele não sabe o que ele vai aprender amanhã. Ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe onde ele está e onde ele quer e onde ele vai chegar. E aí vocês precisam identificar qual é essa motivação. O que a GoTag encontrou? Porque eu tive um grande desafio. Eu aprendi inglês, eu estudei inglês por muito tempo. Anos depois, 2 anos, eu não sabia mais nada. E chegou a hora, quando a Duda nasceu, passou um tempo, falei assim, gente, agora a Duda tem que aprender inglês. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou colocá-la no ensino tradicional ali, e ela vai chegar com tantos anos, ou ela vai desistir no meio do caminho, vai apurrinhar para parar.
Porque eu sei, eu vivi, vai apurrinhar para parar, o que, que eu vou fazer? No sistema tradicional, eu não queria colocar a Duda. E aí eu tive um grande desafio, eu queria que ela aprendesse sem dor, sem estresse e de forma definitiva. E aí foi que eu criei a GoTag, eu simulei ao máximo um método de imersão dentro de uma criança, de uma casa de uma criança bilíngue. Eu tentei ao máximo colocar isso dentro da minha casa para poder ensinar para ela, para que ela pudesse aprender de uma forma suave, divertindo e principalmente de uma forma definitiva. E surgiu a GoTag. Então, o que eu quero mostrar? A GoTag passou desenvolvendo, passou por um aplicativo, do aplicativo um pouco sem sucesso, e eu fui buscando, especialistas, psicopedagogos, desenvolvedores de game, nós fomos buscando uma forma de manter essas crianças motivadas diariamente, porque se não for diariamente, a gente não tem sucesso no inglês. Então, nós buscamos, aperfeiçoamos, o aplicativo era mais estático, a criança às vezes queria um pouco, depois desistia, e nós fomos buscando formas de manter essa criança motivada todos os dias. E foi aí que nós conseguimos chegar com sucesso no game. O game está ajudando, trazendo resultados fantásticos para essas crianças aprenderem inglês todos os dias, se divertindo dentro de casa. E de forma concreta, associando o objeto ao nome de uma forma concreta. Não é através de livros, tá? Não é decorando gramática, não é decorando vocabulário, não, associando de uma forma concreta. Então tá, vamos encerrar e a gente se vê. Até mais.